Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Hoje é sexta-feira 13, quem já é inscrito aqui no canal e acompanha os conteúdos aí de alguns anos atrás, sabe que toda sexta-feira 13 eu tento trazer algum conteúdo pra cá relacionado à franquia Sexta-feira 13. E pra celebrar então, eu vou comentar sobre as cenas deletadas de Sexta-feira 13 parte 2, o que vai acabar inaugurando aqui um espaço no canal que eu já queria trazer faz bastante tempo, que é vídeos pra comentar cenas deletadas e finais alternativos. Esses são meus extras preferidos, né, extras relacionados à montagem, que eu sempre fico curioso para ver quando tá presente em alguma mídia física. E Sexta-feira 13 parte 2 é um caso bem curioso relacionado a isso, porque por muito tempo as cenas que foram cortadas do filme ficaram perdidas. Achava que nem existia mais uma cópia e tal, mas lá no final de 2020 descobriu que o responsável pelos efeitos de maquiagem do longa, o Carl Fullerton, tinha ainda uma cópia em VHS com as cenas que tinham sido cortadas. Era a única cópia que existia, que ele guardou como portfólio, já que era um dos primeiros trabalhos dele. A fita estava parada por anos, estava até toda colada, rolou todo um trabalho minucioso para poder recuperar aquela fita, e por fim essas cenas acabaram entrando como um novo extra aí para aquele box que saiu em Blu-ray reunindo todos os longas da franquia. Se assim como eu, Sexta-feira 13 parte 2 é uma das suas sequências preferidas da franquia, acho que você vai curtir o vídeo de hoje pra gente relembrar aí quais foram essas cenas que foram cortadas e comentar também se era legal elas estarem no filme, se elas mudaram tanto assim as mortes, que eram para ser mais violentas. Vamos dar uma olhada aí em cada cena. Já aproveita para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, deixa um like para dar aquela força e bora revisitar aí as cenas deletadas de Sexta-feira 13 parte 2. Eu digo cenas deletadas, mas no caso aqui do segundo longa da franquia, são as cenas de morte sem cortes, com pequenos frames ou trechos adicionais que fariam toda uma diferença. Bom, Sexta-feira 13 parte 2 foi dirigido pelo Steve Miner e lançado em maio de 1981, pouquíssimo tempo para pegar ainda aí o hype do sucesso do primeiro filme. Como eu comentei no começo do vídeo, essas cenas deletadas que foram encontradas lá no final de 2020, graças ao responsável pelos efeitos de maquiagem do longa, o Carl Fullerton, que inclusive até vale aqui como curiosidade mencionar que ele trabalhou em outros filmes de terror depois disso. Ele trabalhou nos efeitos de maquiagem de Warlock e o Demônio, O Silêncio dos Inocentes, e até chegou a ser indicado ao Oscar por Filadélfia em 1993. E pensar que lá no começo da década de 80 ele guardou essa fita com as cenas deletadas como portfólio, porque, né, como eu disse, ele estava em começo de carreira. Vamos começar então pela cena de abertura com a Adrienne King e a personagem Alice, que era uma personagem que todo mundo queria que retornasse para a sequência, mas que infelizmente já morre ali logo na primeira cena. Em seu momento final, a Alice recebe um furador de gelo no rosto em uma cena que acontece bem rápido e a gente não consegue ver muito bem ali o que aconteceu. No corte original, a gente via o furador de gelo atravessado no rosto dela e ela até meio que colocava a língua para fora quando ela olhava em direção à câmera, dando aquela sensação de que como se ela estivesse engasgando com o próprio sangue. Até vi uns comentários de pessoas que acharam essa cena um pouco boba, que até ficou interessante como ficou o corte do cinema, mas pra mim, se essa cena tivesse ficado na sua forma integral, já começaria o filme de forma muito violenta. Até porque, além de mostrar o furador de gelo atravessado no rosto dela, a gente tem um take também adicional de um close na cabeça da senhora Voorhees na geladeira. Essa cena é um pouquinho mais longa, e eu acho que esse corte já deixaria o começo bem mais impactante. Indo pro próximo, a gente tem a morte de outro personagem que vinha também do longa original, assim como a Alice, que foi o Crazy Ralph, interpretado pelo ator Walter Gorney, que aqui tem também uma cena um pouco estendida. Quando o Jason passa o arame farpado pelo pescoço dele, a cena é bem mais longa, a gente vê ele agonizando um pouco mais e o Jason puxando, né, o arame no pescoço dele, mas que no corte do cinema ficou um pouquinho mais rápida.
E é curioso como às vezes 3 ou 4 frames podem fazer uma grande diferença. Na morte do policial que tá lá investigando a cabana no meio da floresta, que leva a martelada na cabeça, no corte original a gente tinha alguns frames a mais, onde a gente via sangue espirrando da cabeça dele e até o momento dele agonizando depois que leva a martelada até cair no chão. Essa cena dele caindo no chão, acho que foi até legal ter cortado, mas essa cena de quando ele leva a martelada teria deixado o momento bem mais brutal. Agora uma cena que era pra ser super sangrenta e que ficou tipo piscou perdeu no corte do cinema foi a morte do Scott, interpretado pelo ator Russell Todd, naquele momento que ele tá pendurado de ponta cabeça na armadilha da árvore e o Jason chega, segura pela cabeça e corta o pescoço dele. A gente vê ali um pouquinho de sangue saindo no corte do cinema, mas essa cena, como foi idealizada, não tem nem comparação. Olha só. E uma das mortes mais lembradas de Sexta-feira 13 parte 2 é a morte do Mark, interpretado pelo ator Tom McBride, que recebe ali um facão no rosto e a cadeira de rodas dele vai para trás e cai de uma escadaria gigantesca. Pelos frames que foram cortados, a gente teria um pouquinho mais de brutalidade nessa cena, porque a gente veria ali de frente quando o facão também tá batendo no rosto dele. Agora uma morte que com certeza muita gente ficou esperando quando alugou o VHS na locadora e viu aquela foto na contracapa, mas quando foi assistir a tal cena dentro do filme, viu que ela não acontecia exatamente da forma como estava naquela foto. Tava faltando alguma coisa, que era justamente a morte da Sandra e do Jeff, interpretado pelos atores Martha Colbert e Bill Randolph. Pra mim, esse é um dos cortes mais significativos do filme, porque a cena original era pra ser um dos momentos mais brutais da franquia toda, porque a gente vê em detalhes o Jason enfiando a lança ali, atravessando o casal, enquanto no corte do cinema a gente só via o take debaixo da cama, da lança atravessando o colchão e um pouco de sangue caindo. Na cena como foi idealizada e filmada originalmente, a gente via a lança atravessando os corpos e via a Sandra ali agonizando de dor até perder a vida totalmente. Até a morte da Vicky, que foi vivida pela atriz Lauren Taylor, sofreu aí alguns cortes pequenos. Quando Jason passa o facão pela perna dela, a gente vê um pouquinho mais de sangue saindo ali, e depois também que ela morre e ela cai, né, depois de levar uma facada do Jason, a câmera fazia um movimento e fazia um close ali no rosto do Jeff, que tinha morrido naquela cena com a Sandra. Acho que a única coisa que ficou devendo aí mesmo nessas cenas deletadas era poder conferir como era o final original do longa, que termina com aquele zoom na cabeça da senhora Voorhees na cabana lá no meio da floresta, e que no final original ela abria os olhos, dando a entender de que talvez o Paul, que era um personagem que ninguém sabe o que aconteceu com ele no final do filme, só termina lá com a Jeannie chamando ele, né, sendo levada na ambulância, daria a entender mais ou menos com ela abrindo esses olhos e meio que sorrindo, de que talvez o Paul também teria virado uma vítima do Jason. Mas é impossível não pensar que sem esses cortes, Sexta-feira 13 parte 2 seria um filme muito mais violento e até daria pra entrar ali naquela regra de que o segundo filme tem muito mais mortes, tem muito mais sangue. Aqui a gente tem muito mais mortes que o longa de 1980, mas o sangue ficou devendo no corte do cinema. Foi muito legal ter acesso a essas cenas, mas ao mesmo tempo dá aquela dorzinha no coração de pensar que, putz, essas cenas podiam estar na montagem do filme, né? São muito boas. E olha, mesmo com esses cortes, Sexta-feira 13 parte 2 ainda é um dos meus filmes preferidos
preferidos da franquia. Espero que você tenha gostado desse vídeo para celebrar a Sexta-feira 13. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like para dar uma força e de se inscrever se você ainda não está inscrito aqui no Filmes Encontrados. Bons filmes para você e até o próximo vídeo.